diz assim, 2 Crônicas 29, versículos 10 e 11. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Glórias ao teu nome, Pai. Louvamos a Ti por esta palavra que nos edifica, nos santifica, nos limpa e nos mostra, Pai, o caminho a seguir. Deus, dá-nos entendimento e compreensão nesta palavra, para guardar no coração e viver, para o Teu louvor e o Teu agrado, Senhor, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. O rei Ezequias, quando assumiu o seu reinado, 25 anos de idade, ainda jovem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seguindo o exemplo do seu antecessor, Davi, ele abriu as portas da casa do Senhor, consertou, reparou, trouxe todos os sacerdotes, os levitas, e disse para todos eles: santifiquem-se, santifiquem a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tire do santuário a imundícia. Havia coisas que causavam sujeira, né? E esta sujeira não seria assim lixo propriamente de varrer com vassoura, mas atitudes que, tipo idolatria, né? E coisas que se segue a isso, prostituição, etc. E o rei Ezequias disse: os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram, desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. Ele estava lembrando do que fizeram em relação a Deus, e Deus nos livre deste pecado. Houve transgressão, abandonaram o Senhor, se desviaram dos propósitos de Deus e voltaram as costas para Deus. Fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. E não era para parar, e eles pararam. Aqui fala do ofício que eles deveriam ter, de manter a lâmpada do Senhor sempre acesa, e não cessar de fazer aquilo que era o rito costumeiro. Para nós hoje, é como se nós estivéssemos assumindo isso de uma maneira espiritual, dando testemunho do Senhor, aqui e lá fora. Culto do Senhor tem que se manter, não somente quando recebem uma bênção apostólica, mas quando a gente está aí no mundo, na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, devemos estar cultuando ao Senhor e manter, né, esta devoção, independente de qualquer coisa, porque a lâmpada do Senhor não pode se apagar no templo, e era por isso que havia os turnos dos sacerdotes, e os holocaustos eram contínuos,
E havia o incenso, não é o incenso que faz lembrar de idolatria, não. É aquela fumaças, incenso que eram o hábito, né, do Antigo Testamento. Isso tudo aponta para Deus, aponta para a unção do Senhor, aponta para as orações. E eles deixaram as lâmpadas se apagar. E o que aconteceu? O Senhor ficou muito irado com isto. Aborreceram a Deus. E aí o que é que o Senhor respondeu com o quê? Com juízo. Diz a palavra que o Senhor entregou eles, porque foram eles que buscaram estas coisas. Eles foram entregues à perturbação, ficaram perturbados. É isso que acontece quando se abandona ao Senhor, se volta as costas para Deus. Primeira coisa que vem na vida, no lar de uma pessoa que se desvia do Evangelho, é perturbação, assolação. Tudo isso de ruim estava acontecendo. E ainda mais, caíram diante dos seus inimigos, perderam as batalhas, filhos, filhas e mulheres, todos levados para o cativeiro, como escravo. Aí Ezequias, vendo tudo isso, convocou toda a gente, todo o povo, e nós também, diante de coisas que acontecem de ruim conosco, na igreja, na cidade, na nação, a gente tem que se voltar para Deus, como a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor diz: eu ouvirei e sararei sua terra e perdoarei os teus pecados. Então o rei disse: me tem vindo ao coração. Então o desejo dele era a ação do Espírito Santo na vida do homem de Deus. Me tem vindo ao coração. Então ele convocou o povo agora para se consertar diante de Deus. Façamos um concerto com o nosso Senhor. Porque ele estava pedindo isso a todos, para que o nosso Deus se desvie de nós o ardor da sua ira. O Senhor aborrecido, o Senhor zangado, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou podemos também dizer, já que é assim, e deduzida, ao contrário fica: a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. E quando a gente entristece a Deus, os inimigos avançam, as perturbações vêm, o mal vem e destrói o casamento, destrói a família, destrói tudo. E aí Ezequias disse: vamos parar e vamos agora nos humilhar a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos fazer um concerto. Está muita coisa torta, muita coisa desajeitada, fora do prumo, fora dos eixos. A Bíblia diz que se queixa o homem vivente, queixa de seus próprios pecados. E estava tudo assim acontecendo, tudo ruim, tudo feio, tudo torto. Quem era a culpa? Era de Deus? Era daqueles que se diziam o povo da aliança, o povo de Abraão, de Isaac e Jacó. Estava fazendo tudo errado, e por isso o mal sobreveio, humilhando, destruindo, porque o propósito do inimigo é esse: matar, roubar e destruir. Quando ele acha a brecha, ele vem com tudo e traz os seus asseclas, seus demônios, sua corja, sua falange, e varre tudo, e destrói tudo. Agora, filhos meus, não sejais negligentes,
Olha o que a negligência pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Negligência. O que é negligenciar? Você deixar de fazer o que deve ser feito. Deixar para lá, não ser responsável. Aí então o rei disse: vamos deixar de ser negligente? Eles estavam tão negligentes que deixaram tudo parou. Não havia mais trabalho no templo. As coisas que deviam continuar sendo feitas, parou. E quando parou, significa o quê? Aí a facilidade que o inimigo tem, já que está enfraquecido, o inimigo domina. Mas quando nós estamos fortes, diante do Senhor e comunhão com Deus, o maligno não nos toca. Mas quando nos vê enfraquecido, negligente, para de orar, para de congregar, para de ler a Bíblia, isto é sinal do quê? Que a vida desta pessoa está indo de mal a pior. E o inimigo, quando repara isso, ele não perde tempo, porque como a Bíblia diz que ele olha de longe, ao derredor ele está buscando quem possa tragar, e vê a pessoa nesse estado, ele vem com tudo e chama os seus companheiros da desordem, da destruição, e o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Qual é o estado primeiro? Antes de aceitar de Jesus já era ruim, né? Agora fica pior ainda. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, porque pois o Senhor vos tem escolhido. Deus não escolheu a mim, escolheu a você, cada um de nós. Isto é pouca coisa? E olhe que Deus fez isso sem a gente fazer campanha. Vai vir as eleições aí, os candidatos estarão preocupados em distribuir seus santinhos, né? Anunciar o seu número, e vai bater nos nossos ombros, e vai nos visitar, e vai pedir confiança para votar nele. Mas nós não fizemos isso, e Deus nos escolheu sem a gente merecer. Que grande honra, né? O Senhor nos deu. O Senhor vos tem escolhido. Com que finalidade? Para estar diante dele, para o servir. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico. Deus nos escolheu para ser somente dele. O Espírito do Senhor por nós sente ciúmes e não quer a gente fazendo combinações com outro Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas? Quem foi que nos salvou? Quem nos perdoou? Quem nos escolheu? Não foi qualquer um, foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que criou o mar, o universo, as estrelas, o mundo, o Deus Todo-Poderoso. Ele nos escolheu para que a gente adorasse somente a Ele. Nós nascemos para louvar a Deus, para servir ao Senhor. E além disso, para ser de seus ministros. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio santo, povo especial de Deus, nação do Senhor, rebanho de Deus, para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ministro de Deus, reis e sacerdotes. E como é que os ministros de Deus se portam? É de maneira negligente, irresponsável, relaxada? Não. Os ministros do governo,
do Brasil, como é que eles se portam? De maneira digna. Cada pasta, eles lá assumem o seu gabinete e procura fazer o que deve ser feito, porque tem muita coisa para ser realizada na pasta da economia, da cidadania, né? A pasta da educação, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa. Tem muita coisa para ser feita por cada ministro, e ali é dado uma confiança para cooperar todos os dias ali, cada um na sua função, fazendo as coisas que são para o Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui tratando dos negócios do Pai. Jesus disse: não sabei que vim tratar dos negócios do meu Pai? E quando a igreja separou os primeiros diáconos, disse: escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, para que se encarregue deste importante negócio. Nós estamos aqui cooperando com Deus, andando nas boas obras para servir o Senhor, para que este evangelho continue sendo anunciado a toda criatura e os salvos em Cristo permaneçam fiéis até o fim, para serdes seus ministros e queimar incenso. Esse queimar incenso representa o que? A oração do crente, que sobe para Deus. Aleluia. E ele está com o ouvido atento, está com a mão estendida para abençoar todo aquele que crê. Portanto, tudo que nós estamos fazendo para Deus, oração, intercessão, tudo o que nós estamos realizando, como a Bíblia diz, não desfaleçam o trabalho das vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, e que recompensa é o Senhor. E quando nós estamos servindo a Ele, o Senhor Jesus, Ele não esquece não, Ele tem em memória, e a Bíblia diz que nós, cada um de nós, dará conta a Ele, de todas as obras aqui. Salvação igual, galardão diferente, e isto é justo. Quem amou mais e serviu mais ao Senhor, receberá de Deus um melhor galardão. Isso não quer dizer que aquele que vai receber o melhor galardão é um teólogo, pode até ser, mas não absolutamente. Pode ser até aquele que não teve nem oportunidade de terminar o primário, mas é um homem e uma mulher de Deus, que dedicou a sua vida ao serviço do Senhor, um coração grato, um coração contente, um coração sincero diante de Deus. E se nós, cada um de nós, estiver na posição que Deus quer de nós, essa lâmpada não irá se apagar. Não daremos lugar à negligência, não iremos parar, porque o inimigo não para. Nós vamos para casa, ainda hoje, o inimigo não para. E quando a igreja para de orar, para de interceder, para de servir ao Senhor, o inimigo ele continua avançando. E é por isso que na Europa, a cada dia, templos e mais templos estão sendo fechados, porque onde estão os fiéis, não existem mais. Os lugares que eram templos que assistiam muitas pessoas para ouvir pregadores famosos da antiguidade, quando passeia-se por esses lugares, na Escócia, na Inglaterra e outros países da Europa, aqueles templos enormes, tudo vazio, porque não tem mais ninguém
para congregar. As pessoas não querem mais congregar. Que Deus nos livre desta maldição, porque o Senhor diz na sua palavra: quando Ele vier, achará fé na terra? Quando Ele vir buscar a sua igreja, encontrará cada um de nós ativo, orando, buscando a Deus, falando do Senhor Jesus, servindo ao Senhor com alegria? Ou estará preso às coisas do seu próprio interesse e esquecida das coisas do Senhor? Mas por tudo que Ele nos fez, tudo que Ele realizou na nossa vida, o seu trabalho, o seu sofrimento, será que este amor do Senhor não nos constrange? Será que isso leva a gente ainda a viver uma vida ociosa diante do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que estão diante do Senhor fielmente, jamais permanecerão ociosos na casa do Senhor. E quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele supre as nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que estas coisas são tudo que nós precisamos, não aquilo que é exagero, supérfluo, vaidade, deleite, mas o que a gente precisa. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Assim Jesus falou aos comissionados: quando mandei vocês irem levar o evangelho, faltou alguma coisa? Eles disseram: não faltou nada. Porque quando Jesus ele manda, Ele sustenta, Ele garante, porque está servindo a Ele, e Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da igreja, Ele é que nos coloca recursos, porque tudo é dele. A prata e o ouro é do Senhor, e Ele é o verdadeiro Deus e Senhor. Basta que a gente se disponha a servi-lo sinceramente e com amor, abandonando o pecado, não se conformando com o mundo, porque a cada dia que se passa, a iniquidade está aumentando e muitos estão preferindo o caminho largo, o caminho do pecado, e não querem se voltar para Deus, porque o apelo do mundo tem sido forte, né? A tentação é muito assim, né? Pertinaz, e as pessoas não estão pensando mais em Deus, querem viver o aqui e agora, mas esquece que o Senhor, Ele vai cumprir a sua palavra, e Ele vai realizar o que Ele planejou. A palavra de Deus diz: se não crê em mim, nem nas minhas palavras, essas palavras que vos tenho pregado, diz o Senhor, estas os há de julgar no último dia. Que o temor de Deus esteja no nosso coração, e que a gente esteja compromissado, e dizer: Senhor, conta comigo, depender de mim, eu continuo, eu permaneço te servindo, embora as circunstâncias, embora as dificuldades, embora tudo que se apresenta, mas eu continuo olhando para ti, porque eu te amo, eu sou grato a ti, Senhor, e quero permanecer fiel até a morte.